Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Richard Wolff. O professor Wolff é um dos principais economistas marxistas do mundo, professor emérito da Universidade de Massachusetts, Amherst, e fundador da organização Democracy at Work. Ele é amplamente conhecido por suas críticas claras e acessíveis ao capitalismo, à política econômica dos Estados Unidos e à desigualdade global, além de tornar ideias econômicas radicais compreensíveis para o público em geral. Professor Wolff, Bameng Verdiktizini Turkme e Askerudbichand. Welcome back to Indian Global Left. Muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui, Stek. I wanted to start with your thoughts on Eu queria começar com a sua opinião sobre as recentes eleições locais nos Estados Unidos. A eleição de Zohran Mamdani, na cidade de Nova York, recebeu muita atenção, mas também houve eleições em Nova Jersey, Virgínia e Califórnia. Algumas dessas disputas foram travadas em torno de questões econômicas, como o aumento do custo de vida, o cuidado infantil e assim por diante. Então, se você puder nos dizer o que pensa, o que esses resultados refletem sobre o estado da economia dos estadunidenses e sobre como as pessoas nos Estados Unidos se sentem em relação à política e à economia em geral. Certo, ficarei feliz em tentar fazer um resumo do que aconteceu. De longe, o evento histórico mais impressionante, inesperado e significativo foi a eleição de Zohran Mamdani aqui na cidade de Nova York, de onde estou falando com você. Ainda não caiu a ficha para as pessoas aqui na cidade. Todos estão comentando sobre isso. Eis um pensamento impensável. Um socialista muçulmano que assume abertamente esses dois rótulos e não foge deles de forma alguma. Mas, na verdade, enfatiza ambos. Venceu a eleição para prefeito com mais de 50% dos votos, o que significa que ele recebeu mais votos do que todos os outros candidatos juntos. Isso significa que o porta-estandarte do Partido Democrata e o porta-estandarte do Partido Republicano, os nominais, aqueles que haviam sido os líderes até a eleição, foram ambos derrotados. E derrotados de forma esmagadora, por uma margem enorme, o que é muito incomum na política da cidade de Nova York. Certo, o que isso significa, antes que eu chegue às outras eleições e assim por diante? Significa que estamos agora no 10º ano do retorno do socialismo à vida política americana. Durante a maior parte do período, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ser socialista e concorrer a um cargo nos Estados Unidos era cometer suicídio político. Was to commit political suicide. The United States was different throughout this period. Durante esse período, os Estados Unidos eram diferentes de todos os países da Europa, onde era possível e de fato se fazia organizar movimentos e partidos políticos socialistas, comunistas e de outras vertentes anticapitalistas. Isso não era possível nos Estados Unidos. Havia uma combinação de repressão governamental e repressão em todas as principais instituições. A mídia de massa, a comunidade religiosa, a comunidade acadêmica, o setor empresarial. Não se podia ir a lugar algum se fosse identificado como socialista, comunista, marxista, anarquista e assim por diante. Na verdade, essas palavras que acabei de mencionar eram tratadas nos Estados Unidos como sinônimos. Não havia diferença entre elas. Todas eram vistas como a mesma coisa má, perversa e estrangeira. Então isso é uma mudança enorme. Tudo começou há 10 anos, com a decisão de Bernie Sanders, o único socialista no estado peculiar e incomum de Vermont, de manter esse nome e concorrer a um cargo público, e de se sair muito melhor do que qualquer analista, qualquer pessoa, inclusive eu, achava que ele poderia, considerando nossa história. E ele concorreu uma segunda vez e foi ainda melhor. Depois tivemos um grupo jovem de 3 ou 4 socialistas, em sua maioria mulheres, concorrendo e vencendo eleições.
a mais conhecida delas, Alexandria Ocasio-Cortez. Mas esses passos ao longo do caminho agora foram coroados por esse símbolo extraordinário e mais poderoso do retorno do socialismo. E digo retorno porque antes da Segunda Guerra Mundial, o socialismo era comum nos Estados Unidos. Muitos prefeitos de muitas cidades eram socialistas. Muitas pessoas nas assembleias legislativas estaduais eram socialistas. Alguns eram comunistas. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial foi uma ruptura importante. Foi a reação da classe capitalista nos Estados Unidos, a classe dos empregadores, ao que havia acontecido. A Grande Depressão da década de 1930 havia provocado uma explosão de filiações em dois partidos socialistas. Um partido comunista e um movimento trabalhista com mais vitalidade do que jamais havíamos visto antes na história americana, ou desde então. E essa combinação, porque trabalhavam juntos, foi chamada de Coalizão do New Deal. Ela conquistou o sistema de seguridade social que nunca havíamos tido antes. Foi criado um sistema de compensação de desemprego, algo que nunca tínhamos tido antes. Foi estabelecido o primeiro salário mínimo, algo que também nunca tínhamos tido antes. E foram empregados 15 milhões de desempregados, por meio de um programa de emprego governamental que nunca tínhamos tido antes e nunca tivemos desde então. Foi o surgimento de uma ala esquerda nos Estados Unidos, reagindo à Grande Depressão da década de 1930, que aterrorizou a classe empresarial. Por quê? Porque a compensação de desemprego e os 15 milhões de pessoas contratadas, o dinheiro para pagar por tudo isso, que era enorme, vieram da taxação das corporações e dos ricos. Foi isso que o Sr. Roosevelt fez sob a pressão dos partidos socialista e comunista e do movimento trabalhista. O resultado foi que, quando a guerra terminou em 1945, o presidente que fez todas essas coisas, Franklin Roosevelt, morreu no mesmo ano, e a comunidade empresarial decidiu que tudo isso precisava ser desfeito. O New Deal, e isso representa os últimos 60 ou 70 anos de desenvolvimento econômico interno dos Estados Unidos, foi revertido, tentando voltar, se possível, ao que existia antes. E o Sr. Trump, assim como Reagan e outros antes dele, é simplesmente mais um passo nesse processo. É por isso que o ressurgimento, mais uma vez, do socialismo, coroado pela vitória de Rudyard Tishman, é um sinal do enfraquecimento da agenda empresarial, da ascensão da esquerda nos Estados Unidos e do fim do império. Um momento de mudança histórica. Essa é a principal mensagem que quero deixar com vocês, porque, dada a importância dos Estados Unidos na economia mundial, o que acabei de descrever afetará todos no mundo, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Sooner or later, one way or the other. All right, having said that, Mr. Mandani's socialism... Certo. Dito isso, o socialismo do Sr. Mandani é um tipo muito moderado de socialismo. Pense em algo como o da Europa setentrional ou algo parecido. Ele mantém as corporações de propriedade e operação privadas, preserva a estrutura empregador-empregado sem questioná-la, nem abalá-la, mas atribui ao governo o papel e o poder de regular e controlar. A grande questão para o futuro imediato é: quanto controle Mandani conseguirá impor com um mandato tão forte quanto o que ele tem, com o apoio na cidade, que é algo bastante notável? Vou dar apenas um exemplo. Quando Mandani foi questionado sobre o que faria se o líder de Israel, Benjamin Netanyahu, visitasse a cidade de Nova York, ele respondeu: "Eu o prenderia." Veja bem, Nova York é o lar de mais pessoas judias do que qualquer outra cidade dos Estados Unidos, e por uma grande margem. Acredito que talvez haja mais judeus em Nova York do que em Israel. Não tenho certeza, mas é uma comunidade enorme. E essa comunidade também votou em Mandani. É muito importante entender que isso é um sinal, mais do que qualquer outra coisa, de um enorme nível de insatisfação e descontentamento entre a massa da população com toda a comunidade política convencional.
the Democratic leadership. A liderança republicana, a liderança democrata, é como se o povo estivesse dizendo: não queremos nenhum de vocês, queremos algo novo, queremos algo diferente, e se for novo e diferente, votaremos nisso. Ver um homem se levantar e dizer: sou muçulmano praticante, sou socialista e acredito nessas coisas, e depois vencer uma eleição, é extraordinário. Quero dizer, é preciso ter vivido neste país como eu vivi a vida toda para perceber o tamanho dessa mudança. E posso garantir que todas as pessoas mais ricas de Nova York, incluindo vários bilionários, despejaram dinheiro para derrotá-lo e fracassaram. Eles gastaram de 6 a 7 vezes mais para cada dólar que ele recebeu. Or 7 to 1 for every dollar he got, but he got a lot of money because lots and lots of people. Mas ele conseguiu muito dinheiro porque muitas e muitas pessoas doando 10 ou 20 dólares puderam lhe dar essa chance, o que é algo muito incomum na política americana. E isso apavora a classe dominante agora, porque o dinheiro que costumava lhes dar controle não está funcionando muito bem. Agora, quanto ao que Mamdani fará, eu não sei. Há uma longa história de socialismo municipal aqui nos Estados Unidos e uma ainda maior fora dos Estados Unidos. Existem todos os tipos de experiências das quais ele pode tirar lições, coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Ele é um jovem muito talentoso. Eu não o conheço pessoalmente, mas estou muito familiarizado com o trabalho de seu pai, Mahmoud Mamdani, que é uma das grandes mentes do nosso tempo. Mahmoud Mamdani, and that is one of the great minds of our time. And his mother is a film director in Hollywood also. E a mãe dele é uma diretora de cinema em Hollywood, também muito conhecida. São pessoas altamente realizadas e ele é um jovem muito inteligente e atento. Espera-se muito dele de todos os lados. Mas além disso, deixe-me falar um pouco sobre as outras eleições. Todos os principais candidatos apoiados por Donald Trump perderam. Todos os candidatos fortemente criticados pelo Sr. Trump perderam. Portanto, é uma mensagem muito clara de que o Sr. Trump tem grandes problemas. Ele alienou uma parte suficientemente grande da população, a ponto de a eleição de novembro do próximo ano, daqui a um ano, já estar em dúvida de que ele pode perder o controle do Congresso nessa eleição. E ele está se tornando mais desesperado a cada dia. Literalmente dá para ver isso. By the day, literally you can see it. Right now in Washington, I don't know if you want to discuss. Neste momento, em Washington, não sei se você quer discutir isso, ele está se metendo em problemas por causa de um escândalo sexual que envolve muitos dos principais funcionários do seu governo, o caso Epstein, se você tem acompanhado. Mas não é tanto o caso em si que está lhe causando problemas. É o fato de que ele agora é um líder enfraquecido. E todos sabem disso porque está nas manchetes todas as manhãs. Então ele está desesperado, está tomando medidas econômicas desesperadas. Vou te dar apenas 2 exemplos. A imprensa desta manhã estava cheia de histórias quase humorísticas, relatando e confirmando que o governo suíço, a Suíça, vinha mantendo longas negociações com ele sobre uma tarifa de 39%. E isso iria prejudicar o negócio de chocolate deles, o negócio de relógios e outras coisas pelas quais a Suíça é conhecida. Eles vinham negociando, o líder da Suíça com Trump, há meses para reduzi-la, e não conseguiram. Então, há 1 ou 2 semanas, um grupo de líderes empresariais suíços, não os políticos, os empresários, visitou o Sr. Trump. Eles lhe deram vários presentes, incluindo uma barra de ouro no valor de $130 mil, entre outras coisas. Certo, para existem membros está sem. There's a word for that in the English language. It's called bribery. This is a bribery. Isso se chama suborno. Isso é suborno. Está acontecendo às claras, o que normalmente não é como o suborno ocorre. Mas por mais que fiquemos satisfeitos por estar às claras, é de se coçar a cabeça e se perguntar por que ele diz isso, por que ele torna isso público. É extraordinário. Ele está tão desconectado de sua própria vulnerabilidade como líder. E a segunda coisa é que ele propôs seriamente, apesar das exigências dos banqueiros dos Estados Unidos para que ele pare de contrair dívidas, que o governo dos Estados Unidos está tão profundamente endividado que todo presidente precisa ao menos parecer estar fazendo algo a respeito.
Em vez disso, ele propôs dar a cada cidadão dos Estados Unidos um cheque no início do próximo ano de $2.000 como um presente do governo. As a gift of the government. In other words, he's trying to buy next. Em outras palavras, ele está tentando comprar a eleição do próximo ano. Muito bem, esses são atos de desespero extraordinário e devem ser entendidos dessa forma. As eleições em Nova Jersey e Virgínia, dois estados muito importantes deste país, pela população, pela indústria, por toda a cultura do país, foram vencidas por mulheres do Partido Democrata, não socialistas, nem de perto socialistas. Este é o Partido Democrata tradicional. O importante é que Trump trabalhou contra elas, e isso não o ajudou, e que elas estão comprometidas em ser líderes anti-Trump nesses dois estados, o que significa que ele terá muita dificuldade em vencê-los no próximo ano, se não for impossível. Mas havia outros. Vários juízes no estado da Pensilvânia foram reeleitos, apesar dos esforços de Trump para tirá-los de seus cargos. Na Califórnia, o provável candidato democrata contra o Sr. Trump à presidência, Gavin Newsom, conseguiu firmar um acordo para redesenhar os distritos eleitorais do estado da Califórnia, para dar a mais democratas a chance de ocupar assentos no Congresso, fazendo pelo Partido Democrata o que, por exemplo, o governador do Texas já está fazendo pelo Partido Republicano. Essa é a corrupção política que está piorando cada vez mais. O país está polarizado entre republicanos e democratas, ao mesmo tempo em que um novo socialismo está surgindo. Então, se eu tivesse que resumir, eu diria que a grande mudança política está voltando fortemente para a esquerda e se afastando da extrema-direita que Trump representa. Mas dentro do Partido Democrata, há outra mudança, do centro para a esquerda. E o Partido Democrata será o palco de enormes disputas. Elas já estão em andamento, enquanto falo com você, nas quais será decidido se o partido continuará sendo de Clinton, Obama e Biden, se moverá para a esquerda mundial de Joe Tishman, Bernie e Ocasio-Cortez. Será uma espécie de dupla mudança. E os democratas estão ripadas do centro por uma à esquerda, right? The middle to something to the left. And finally, people should be aware. E por fim, as pessoas devem estar cientes de que o primeiro retorno do socialismo é, sem surpresa, um socialismo muito moderado, muito cauteloso, muito hesitante. Mas posso assegurar a vocês, caso estejam se perguntando, que por trás do Sr. Mudiar Jotishman e ao seu redor há pessoas cuja noção de socialismo vai muito além do que ele falou até agora. E à medida que ele ganha destaque e que o socialismo retorna à vida política, aquelas outras tendências, em sua maioria mais radicais, dentro do socialismo, do marxismo e assim por diante, também surgirão aqui nos Estados Unidos. Eu sei disso. Eu mesmo faço parte disso. E, portanto, posso garantir que isso também está crescendo muito rapidamente aqui nos Estados Unidos neste momento. Falando sobre o retorno do socialismo, como você mencionou, isso me lembrou de Ben Davis, em Nova York. Ele foi vereador do Harlem entre, 1943 e 1949. Ele defendeu os Scottsboro Boys e era membro do Partido Comunista. Ele vem da tradição negra radical. E o professor Gerald Horne, que já participou do programa, escreveu um livro sobre ele, descrevendo essa enorme coalizão, ou ligação, se preferir, entre a tradição comunista nos Estados Unidos e a tradição negra. Então muita gente esquece, ou há muita amnésia sobre a tradição socialista de Nova York. E não me surpreende que você tenha usado a palavra cuidadosamente ao falar em retorno. Fico me perguntando se você quer comentar algo, mas eu também queria. Sim, vá em frente, vá em frente. Yes, go on. I want to underscore the importance of three people. Quero destacar a importância de 3 pessoas. Benjamin Davis, que você mencionou, o que ele prova? Ele prova que em uma época em que o Jim Crow, a mentalidade e as práticas antinegras e o que às vezes chamamos de racismo estrutural deste país estavam sendo desafiados, Benjamin Davis era um comunista negro. Era uma ideia tão surpreendente que ele pudesse vencer quanto é hoje,
que Zoran Mamdani possa vencer, certo? Ele venceu. Venceu repetidamente. Era extremamente popular. Foi uma época, vale a pena lembrar, em que havia representação proporcional. Então, se o Partido Comunista obtinha um certo número de votos, ganhava uma cadeira no Conselho Municipal e colocaram-no lá. Que declaração do Partido Comunista sobre sua visão do conflito racial. O partido estava muito à frente do resto do país em sua oposição à segregação e às leis de Jim Crow, e nada provou isso mais do que colocar um homem negro naquela posição. Mas ele atuava no Harlem, uma região na parte norte de Manhattan, a ilha central da cidade de Nova York, que também havia sido representada por outro homem, um ítalo-americano chamado Vito Marcantonio, que à sua maneira era um símbolo igualmente importante. Ele mobilizou uma população italiana, étnica, católica e da classe trabalhadora. E também era abertamente socialista, marxista, seja lá como quiser chamar, e é lembrado até hoje. O prefeito que coincidiu com esses caras era um homem chamado Fiorello LaGuardia. Hoje temos 2 aeroportos aqui, um se chama Aeroporto Kennedy e o outro Aeroporto LaGuardia, em homenagem a ele. E ele era um apoiador amistoso de Davis e Marcantonio. Quero dizer, a esquerda na cidade de Nova York era muito, muito forte. E, portanto, sim, é importante ver isso como um retorno. Os Estados Unidos, dizia-se por aqueles que queriam que você acreditasse nisso, eram de alguma forma o futuro em que não haveria socialismo, ao contrário da Europa, que nunca conseguiu, nem mesmo com Hitler e Mussolini, se livrar dos socialistas. De alguma forma, os Estados Unidos teriam encontrado a maneira mágica de fazer isso. Não encontraram. Conseguiram por um tempo reprimi-lo. Mas o socialismo, como os livros de história nos ensinam, ou deveriam ensinar, é o produto do capitalismo. É a autocrítica do capitalismo. E nada garante mais o futuro do socialismo do que o futuro do capitalismo. É quando ambos desaparecerem que o capitalismo terá chegado ao fim, e é então que o socialismo terá cumprido seu papel. Mas de qualquer forma, nesse momento, o clima aqui nos Estados Unidos mudou radicalmente, como costuma acontecer, por um evento que acaba sendo, você sabe, o último de uma série. A gente pensa que foi esse último acontecimento que causou a mudança. Mas é toda a série. Estávamos deprimidos, a esquerda na América, profundamente abatida pelos últimos anos. Por Trump, em primeiro lugar, depois pela catástrofe do Sr. Biden, pela terrível eleição de Kamala Harris e assim por diante. Então essa vitória de Mudyar Jochman, o afastamento de Trump e o evidente declínio contínuo do Império Americano, tudo isso se juntou com a eleição de Jochman. Isso realmente mudou, pelo menos por enquanto, o clima. Seja como for que isso evolua, neste momento é um período notável aqui nos Estados Unidos, e é muito importante que nossos amigos e aliados ao redor do mundo estejam cientes disso. Eu também queria te perguntar um pouco sobre como você vê alguns dos desafios que Mamdani enfrentará daqui para frente, ou de forma mais ampla, os desafios que os movimentos socialistas dos Estados Unidos enfrentarão daqui para frente. Recentemente, tivemos o professor Norman Finkelstein conosco para discutir a eleição em Nova York, e ele destacou algumas questões. A primeira foi a decisão de Mamdani de reconduzir Jessica Tisch. Acho que foi antes de ele ser eleito prefeito. Ele disse que poderia reconduzir Jessica Tisch como chefe da NYPD. E ela é, obviamente, uma agente escolhida a dedo pela classe bilionária. O professor Finkelstein disse que isso é bastante surpreendente, considerando o quão central a Palestina foi para a campanha de Mamdani e o papel da NPD nos ataques às universidades e a outros locais de mobilização em solidariedade ao movimento palestino. A outra questão é também o congelamento dos aluguéis. E todos nós sabemos que, em última instância, quando se tomam decisões como congelar aluguéis, a classe dos proprietários e as grandes empresas imobiliárias chamarão a polícia para despejar os inquilinos e haverá um confronto físico.
E se a polícia não ficar do seu lado, todas essas medidas acabam não tendo substância real. Por fim, quero levantar a questão do próprio Partido Democrata. Nós, da tradição marxista, sabemos que é necessário haver um partido, um corpo organizador central para os movimentos socialistas, movimentos trabalhistas e todos os outros movimentos, que se unam como uma defesa contra os interesses corporativos e de classe. Diante desses enormes desafios, e considerando que Nova York acabou se tornando a capital do capitalismo global, como se costuma dizer, eu me pergunto, como pensador marxista, quais são alguns dos desafios que você acredita estarem à frente das lutas socialistas nos Estados Unidos? Bem, acho que você já apontou a maioria deles. Eu poderia acrescentar mais alguns, mas acredito que o ponto central é que a classe dominante fará tudo ao seu alcance para anular esta eleição. Eles fizeram tudo o que puderam imaginar para impedi-la. E, portanto, a próxima etapa da luta, e isso sempre foi verdade, é que se você perde essa parte da batalha, segue para a próxima. É uma guerra. Não é uma batalha que encerrou a guerra. É uma batalha inicial, eu diria, nesta guerra. A questão então passa a ser se os obstáculos, como aqueles que você mencionou, por exemplo, os grandes proprietários de imóveis da cidade, estavam entre os maiores doadores da campanha de Cuomo, que foi o principal contra-candidato de Mamdani, vão continuar sua luta. Eles estão muito preocupados. O prefeito realmente tem poder. Reduzir os aluguéis é uma coisa. Congelá-los está bem dentro da sua capacidade. E eles sabem disso. Eles gastaram muito dinheiro com prefeitos anteriores, tanto publicamente quanto por baixo dos panos, para fazê-los tomar decisões que mantivessem os proprietários ricos. Eles não vão parar. Agora vão ter que fazer algo para bloqueá-lo. E o mesmo vai acontecer com o Partido Democrata oficial. Temos uma eleição para governador do estado de Nova York. A cidade de Nova York faz parte desse estado, e a governadora lá apoiou Mamdani, enquanto outros líderes do Partido Democrata não o fizeram. Ela apoiou, e isso porque, como todo mundo entende, ela está muito preocupada. Ela não tem tanta certeza sobre ser reeleita. E se ela alienar o Sr. Mamdani e ele virar a cidade de Nova York contra ela, estará acabada. Então agora há algum espaço para que ele e ela encontrem uma solução. O que eu suspeito que ele vá fazer. Esse é o tipo de manobra em que alguém se envolve quando tenta trazer o socialismo de volta à política. Se ele for bloqueado de várias maneiras, seja pelos proprietários, pelo governador de alguma forma, ou pelo senador Schumer, que não era seu amigo e nunca o apoiou até o fim, essas pessoas agora precisam se preocupar com seus próprios futuros políticos, em uma Nova York transformada, em um centro político diferente dentro do Partido Democrata. Mas se o bloquearem, ele terá que tomar uma decisão. E é aqui que o seu ponto se torna crucial. Ele vai lutar contra eles enquanto permanecer dentro do Partido Democrata, ou vai decidir, junto com todos os outros envolvidos nessas discussões, que chegou a hora de tentar outro caminho, seja porque parece uma chance melhor, seja porque permanecer no partido significaria o fim do que ele tentou iniciar. Esse será um momento muito difícil. Não acho que isso vá acontecer imediatamente. Acho que ele vai tentar aprovar pelo menos algumas das coisas que deseja, porque isso fortalecerá sua popularidade. Isso o tornará praticamente imbatível. E assim ele poderá permanecer por um tempo nesse cargo, o que por si só ajudará a fazer as coisas acontecerem. E eles terão mais influência política. Então ele ficará dividido. Aqui está outra coisa a se ter em mente. A mudança de humor, que é difícil, sabe, de definir com precisão, mas é tão importante quanto todo o resto, agora produzirá algo muito tangível. É aquela linha tênue na filosofia marxista entre o material e o ideal. É por isso que pessoas como Althusser e outros quiseram dizer que o ideal é material, e assim por diante. Eis um exemplo do ideal, uma mudança nas formas de pensar. Meu Deus, o socialismo pode dar certo aqui.
o socialismo tem um lugar aqui. A massa de nova-iorquinos, depois de 75 anos de propaganda implacável contra o socialismo, votou a favor dele. Eles não têm mais medo disso, o rótulo não os afasta, nada disso. Vou te dar um exemplo do qual estou pessoalmente envolvido. Líderes de organizações municipais agora estão pensando em fazer coisas que nunca haviam considerado antes. O exemplo que vou te dar é este. Temos uma ópera espetacular, sustentada pelos bilionários mais ricos, chamada Metropolitan Opera. Fica bem no meio de Manhattan. E sabe, se você for lá à noite, as pessoas chegam todas bem vestidas. É um parque de diversões para os ricos, essa ópera. A forma como ela sobrevive é recebendo muitas doações de pessoas ricas que podem ter seus nomes colocados nas cadeiras para que todos saibam quem deu o dinheiro. Nojento. Mas é assim que os ricos funcionam, certo? E os assentos, se você quiser comprar um para ir à ópera, custam centenas de dólares cada. Então, se você é uma família de 4 pessoas, isso é uma despesa enorme, que a grande maioria das pessoas na cidade de Nova York não pode pagar, certo? Para os italianos, e os ítalo-americanos são um grupo étnico enorme em Nova York, a ópera é uma invenção deles. Ela foi inventada na Itália. É propriedade comum do povo italiano, de todas as classes. Eles não podem pagar para ir. Muito bem. Recentemente, alguém me perguntou se o seguinte poderia ser organizado. Era uma pessoa envolvida com a ópera, empolgada com Mondavi. Eis o que ele me disse. Eu gostaria de reservar uma ópera toda semana ou todo mês, em que o ingresso custasse $2 e que fosse disponível apenas para pessoas que não podem pagar por isso. Vamos dar um jeito de fazer isso. Talvez igrejas, talvez associações civis recebam ingressos. E de repente, pessoas que conseguirem juntar $2, o que todo mundo consegue, poderão ir à ópera, algo que nunca fizeram antes. Se essa pessoa se sentasse com o Sr. Mamdani e trabalhasse nisso como uma iniciativa governamental para levar ao povo algo que lhes foi negado, e agora você multiplica isso por 1 ou 2 desses eventos a cada mês, ele seria prefeito pelo resto da vida. Teria a estatura de um LaGuardia, e um dia teríamos um aeroporto Mamdani aqui em Nova York. E essas não são ideias dele. São ideias que vêm de uma comunidade que agora acredita ser capaz de imaginar fazer coisas que eram totalmente impensáveis até este momento. E esse é um ótimo ponto para aqueles de nós que acompanhamos a história do movimento trabalhista ao redor do mundo. Porque se você lê sobre a história do trabalho, sabe que os bairros operários, não apenas o chão de fábrica, estou incluindo o bairro, têm um papel fundamental. Há, na verdade, um excelente livro sobre o movimento trabalhista indiano em Bombaim, escrito por um grande historiador do trabalho chamado Rajnarayan Chandavarkar. O argumento dele era que o movimento trabalhista não se limitava ao chão de fábrica. Na verdade, ele dizia que não era principalmente uma questão de chão de fábrica, era uma questão de bairro. Not a soft floor thing, it's a neighborhood thing, and there his contribution was to show how Indian. E ali a contribuição dele foi mostrar como a ópera indiana, chamada Tamasha em Bombaim, por exemplo, e os festivais de Ganpati eram festivais religiosos organizados para e pelos próprios trabalhadores. Isso significava que o trabalho tinha uma influência enorme sobre a cidade de Bombaim. Isso foi antes de as vilas das fábricas serem destruídas e Bombaim, como Nova York, se transformar em uma cidade financeira. Então, o que estou dizendo é que esse tipo de revitalização de espaços culturais pode ser um terreno extraordinário para a renovação e organização da política da classe trabalhadora. Com certeza. E se o Sr. Mamdani for inteligente, e eu sei que ele é, mas se ele for politicamente sensível, ele vai entender o que você acabou de dizer. E com isso quero dizer o seguinte, mais um motivo pelo qual sua ideia é tão poderosa é o nome socialista, e o fato de que a mídia americana realmente não entende o que essa palavra significa.
O que é socialismo? O que sai da boca deles é uma mistura confusa, em que elementos da União Soviética, da China e de Cuba se misturam com imagens horríveis. Uma das coisas que tornarão Mamdani forte é se ele simplesmente fizer coisas boas, sensatas e úteis na comunidade. O que ele pode fazer, porque as pessoas não associam isso ao socialismo. Por exemplo, se ele realmente colocar a cidade por trás de festivais baseados em bairros aqui em Nova York, que é um lugar muito voltado para os bairros. Eu moro em um bairro chamado Lower East Side, muito famoso, o lugar original onde os imigrantes se estabeleceram. Estou falando com você daqui agora. Este é um bairro, ele se vê como um bairro. Se o prefeito, junto com alguns políticos locais que trabalhassem com ele, sem dúvida, mesmo que não sejam socialistas, iniciasse algo aqui, ele daria a si mesmo, e assim ao rótulo socialismo, um significado para o povo que a classe dominante não conseguiria desfazer ou suprimir, não importa o que fizessem. Eles não sabem como fazer isso. Não têm os meios, não têm a legitimidade. Ele tem, ele poderia fazer isso. E isso talvez tornasse possível. Lembro-me das histórias que eu ouvi sobre a cidade de Bolonha, no norte da Itália. Por muitas e muitas décadas durante a Guerra Fria, o Partido Comunista Italiano dominou a cidade de Bolonha no norte. Não importava quem governasse a Itália, os comunistas eram reeleitos todas as vezes. Por quê? Eles não eram corruptos. Não faziam o que era tão comum em outras cidades italianas, e deixavam muito claro, isso não acontece aqui. Se alguém fizesse algo assim, o partido o expulsava imediatamente. Foi uma demonstração muito importante para o povo de que o governo não estava à venda. Depois, eles ofereceram todos esses serviços públicos e organizaram todos esses festivais, o que facilitava para as pessoas ouvirem o que tinham a dizer sobre política. Sabe, a forma como se faz as coisas é uma questão muito, muito importante. E até agora, por ter sido reprimido, não era possível ter essas conversas práticas. Agora o prático se torna quase importante demais. Sabe, agora a questão é olhar para todas as coisas práticas que podemos fazer. Mas é preciso lembrar que você está lutando contra um sistema, não apenas contra um partido político ou este ou aquele político. A questão para os socialistas democráticos da América é o capitalismo. Eles precisam se lembrar disso agora, porque têm a chance de alcançar sucesso prático. E vão ficar muito tentados a fazer isso. E têm razão em se sentir tentados. Eles devem fazer isso. O desafio será como lidar, se forem impedidos de fazê-lo, e então como manter o foco na questão maior do capitalismo. E claro, e agora falo apenas por mim, a necessidade lógica aqui é ter seu próprio partido político, e não uma batalha interminável dentro de um partido cuja liderança é mais contrária a você do que aos republicanos com quem travam batalhas na política tradicional. Clara Mattei, que você conhece tão bem. O livro dela fala sobre o norte da Itália e sua tradição da classe trabalhadora que construiu o Partido Comunista, e sobre como esse partido era forte durante a Primeira Guerra Mundial. Mas isso se estende até os anos 1920, antes de ser destruído pelos movimentos fascistas, ou talvez apenas enfraquecido, não sei como você preferiria dizer. Só um comentário à parte, antes de eu te fazer uma última pergunta sobre a barra de ouro. Tim Cook criou um precedente ao presentear uma barra de ouro. Então talvez devêssemos ser um pouco mais brandos com o ouro suíço. A classe empresarial, considerando que Trump não gostava do líder político deles, quer dizer, aparentemente Bloomberg e outros disseram que houve uma ligação com a liderança, e isso de repente se transformou nessa tarifa de 39%. E sim, a classe empresarial então conduziu as negociações e agora caiu para 15%. Então eles estariam enviando muito, não apenas chocolates, mas também a Suíça é um enorme centro de refino de ouro. Portanto, barras de ouro não são surpresa. Mas de qualquer forma, economistas suíços estão dizendo que todo esse investimento de 200 bilhões é apenas uma farsa,
porque a classe política não tem como obrigar a classe empresarial suíça a investir em outro lugar. Então talvez seja melhor que a classe empresarial tenha liderado essas negociações, ou algo assim. Mas quero chegar a um ponto mais substantivo neste segmento final, que acredito ter sido amplamente abordado na mídia tradicional, mas não da forma como quero enquadrá-lo. Estou falando das recentes conversas entre os Estados Unidos e a China em Busan, na Coreia do Sul. A narrativa predominante tem sido a de que se trata de um diálogo entre Edoes e China, mas, sob a perspectiva do Sul global, que você e o professor Patnaik têm discutido, muitos de nós consideramos este um momento histórico. Talvez seja a primeira vez na história industrial recente que um país do Sul global, ou um país não euro-americano, impõe uma derrota econômica material a uma superpotência econômica do Norte. Nesse sentido, considerando que a grande mídia agora afirma abertamente que se trata de uma derrota americana, esse evento se conecta a algo sobre o qual você vem falando, o declínio do Império dos Estados Unidos. Portanto, se levamos a sério a ideia de uma verdadeira igualdade entre os Estados-nação, uma verdadeira igualdade e a ascensão do Sul global, precisamos celebrar o declínio do Império norte-americano. E esse evento, acredito, reflete algo nessa direção. Então, estou curioso para saber o que você pensa sobre esse acontecimento. Bem, acho que concordo com você que é mais um passo em toda uma série de passos que sinalizam o declínio de um império e a ascensão, ou de outro império, ou de um governo genuinamente multinacional, como posso chamar, do mundo sob um novo sistema. Eu sou, é claro, partidário da segunda opção. Não quero ver outro império substituindo o antigo. Não fico satisfeito com a sucessão de impérios, nem o britânico, nem o americano, nem os que vieram antes deles na Ásia, na Europa ou em qualquer outro lugar. E realmente acho que essa reunião é mais um desses passos, mas eu diria que não a vejo de forma tão única assim. Em outras palavras, boa parte da conversa que aconteceu nessa reunião já havia acontecido antes, em partes e pedaços, em outras reuniões, dentro do processo geral em andamento. Os Estados Unidos estão aprendendo, lentamente, dolorosamente, porque não querem, e com muita negação, que não podem comandar outras pessoas. Já não têm mais os meios para isso. Não podem retirar o mercado americano, seja por meio de tarifas ou de outro método, quando a China, por exemplo, tem os BRICS. Os BRICS são a alternativa. A China pode vender para eles, não precisa vender para os Estados Unidos. Será difícil? Sim. Causará algumas perdas? Provavelmente. Mas não é uma ameaça existencial. E é disso que os Estados Unidos, você sabe, se alimentam. Têm sido capazes de dizer, nós, para quem isso significa relativamente pouco, podemos impor a vocês algo que significa muito. Olhe o que está acontecendo com a Venezuela, ou como eles tentam lidar com o Irã, ou a explosão em que ele ameaça lidar com o Canadá, o México, ou a Nigéria, todos esses, ou Panamá, ou a Groenlândia. Quero dizer, é constantemente a justa posição do Todo-Poderoso com o, em comparação, impotente. Mas a China não é impotente. A China fez o que ninguém mais fez. Não quero tirar o mérito de outros países que tiveram enormes avanços, especialmente a Índia, mas a China é essa nova questão para os Estados Unidos. E então a aliança com a Rússia e a Índia torna essa nova questão ainda mais gigantesca. Eles não conseguem lidar com isso. Deixe-me usar o fato de que sou americano, de que estudei em todas as universidades de elite daqui. Eu conheço muitas dessas pessoas pessoalmente. E eu posso, só porque éramos amigos na escola e tudo mais, conversar com elas e obter delas o que eu suspeito e ver se está certo ou não. Elas estão no limite. Não sabem o que fazer. Não conseguem controlar o que está acontecendo. A diferença entre a riqueza da China e dos BRICS de um lado, medida pelo PIB, e a dos Estados Unidos e do G7 do outro, aumenta a cada semana, a cada mês.
Eles ultrapassaram a linha em 2020. Estavam mais ou menos iguais naquela época. E a China e os BRICS avançaram à frente. Isso nunca para. Não importa o que os Estados Unidos tenham feito nos anos seguintes, durante a pandemia ou fora dela. Sabe, não faz diferença. Isso está impressionando a liderança americana com, vou citá-lo agora, é histórico. Isso já não se trata mais desta ou daquela política, desta ou daquela situação. Muitas situações parecem iguais. O declínio aqui, a ascensão ali. Em algum momento, e pode ser mais cedo do que todos nós imaginamos, e talvez até esteja de certa forma prenunciado pela vitória de Mamdani, você vai ver, é uma previsão que faço, e eu nem acredito em previsões, é apenas um palpite meu. Você vai ver um movimento político se desenvolvendo aqui nos Estados Unidos, que vai atrair o povo americano, com um argumento mais ou menos assim: estamos em rota de colisão com a China. E isso é mais perigoso do que sentar-se com a China para encontrar alguma forma de viver e deixar viver. Os Estados Unidos e o G7 terão algo, e a China e o resto do mundo, o Sul global, também terão algo. E não porque sejamos generosos, nem porque tenhamos algum plano nobre. É porque a alternativa, em certo ponto, quando o navio está afundando, faz você perceber que é preciso criar um novo plano. Porque o de dominar, de isolar, não está funcionando. O programa de tarifas está ensinando todos a isolar os Estados Unidos como a nação fora da lei. É a piada suprema. Após a Segunda Guerra Mundial, a política dos Estados Unidos era conter o comunismo, conter a União Soviética. A ironia é que essa política, que funcionou razoavelmente bem para esse propósito, agora se expandiu, e sua vítima são os próprios Estados Unidos. Agora, até o Trump está reduzindo algumas de suas tarifas e impostos sobre carne bovina, bananas, tomates e coco. E acho que está recebendo um sinal claro. Meu palpite é que ele está acumulando barras de ouro em algum lugar, empilhando-as no armário e vai ter que entregá-las em troca. Ele também está apavorado. Você deve estar ciente. O Supremo Tribunal está prestes a emitir uma decisão e ninguém sabe qual será. Mas está analisando se as tarifas aplicadas pelo Sr. Trump são constitucionais ou não. Está bastante claro, segundo a maioria dos juristas constitucionais que conheço, que não são. E de acordo com eles, há uma séria possibilidade de que a Suprema Corte dos Estados Unidos as declare inconstitucionais. Então ninguém sabe o que acontece. Todas elas são canceladas, ele tem que devolver dinheiro às pessoas. Quero dizer, é uma confusão sem tamanho. E deixe-me encerrar com uma última reflexão sobre isso. Tantas coisas estão dando errado para o Sr. Trump agora. Sejam as tarifas, suas negociações com a China, seu fracasso em parar a guerra na Ucrânia, ou sua proximidade com Netanyahu, e eu poderia continuar. Que uma nova possibilidade surge no meio da política americana. As pessoas que colocaram o Sr. Trump no cargo agora vão tirá-lo de lá, porque ele é muito disruptivo, muito controverso. O país está se dividindo em campos extremamente hostis. O socialismo está voltando. Eles vão culpá-lo por tudo e depois vão se livrar dele, na esperança de que talvez removê-lo. Quem é o foco de tantos problemas internos e externos? Resolva a questão. Não vai. O declínio continuará. Mas é o tipo de movimento que as classes dominantes em situações como essa às vezes fazem. Com certeza. Um último comentário bem breve. Acho que você fez um ponto importante, que, em algum momento, haverá mudanças suficientes na política interna dos Estados Unidos para convencer a maioria dos americanos de que a convivência com a China seria uma estratégia melhor para todos do que o confronto. E só quero acrescentar que na primeira parte da nossa discussão, quando falamos sobre a possibilidade de uma política de esquerda radical nos Estados Unidos, acredito que quanto mais ela avançar no país, melhor será para o restante do Sul global conter o império.
Quero dizer, sei que a esquerda norte-americana tem seus próprios pontos cegos. I know the US left has its own blind spots. I mean, a lot of the left, the kind of things they are Quer dizer, muita gente da esquerda, o tipo de coisa que ainda dizem sobre a Venezuela, no momento em que os ativos militares dos Estados Unidos estão se acumulando por lá, é simplesmente revoltante. Mas ainda assim, acho que pessoas um pouco melhores no núcleo imperial sempre acabam sendo melhores para o resto de nós no sul global. Porque pelo menos há uma aparência de sanidade. E é possível ter essas discussões sobre o que é justo e o que é injusto. Então eu queria ligar os dois segmentos que discutimos hoje, o externo e o interno. E acho que eles estão conectados. Seus comentários finais? They are both linked, I guess. Your closing comments. Sim. A única discordância que eu poderia ter é que ainda temos um longo caminho a percorrer para tornar o que você acabou de dizer algo consciente, para torná-lo explícito, para falar sobre como e por que os interesses que motivam o retorno do socialismo à nossa política têm um análogo internacional. Até agora, tudo gira em torno de rendas, méritos e passagens de ônibus gratuitas. E tudo isso é válido. Mas até o momento, falta qualquer engajamento sério com a superação do capitalismo. O que isso realmente significa e como conectamos isso ao crescente confronto entre os Estados Unidos e a China. Essas questões vão se impor e forçar socialistas como Mamdani a lidar com elas também. E novamente isso levanta a questão organizacional de um partido político que possa unir essas coisas de forma orgânica. Vamos encerrar por aqui, professor Wolff. Foi uma conversa muito interessante. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu realmente agradeço. Foi um prazer e aguardo com expectativa conversar novamente com você e o professor Mudyar Jyothishman em um futuro próximo. Cuide-se. Tenha um ótimo restante de dia. Tchau. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.